Então, pessoal, boa noite. Tá gravando agora, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Antes que eu esqueça. E aí, vou até participar aqui, ver se eu participo no meu... no meu celular, porque qualquer coisa eu tô vendo. Deixa eu tirar aqui. Oi. Oi. Tá dando um ecozinho, né? Mas tá bom. Dessa vez eu vou deixar assim mesmo pelo computador. É como se tivesse... Tá bom. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Se ficar atrapalhando isso aí, eu faço o seguinte, que é melhor. Já que eu tô com os dois, eu deixo aqui. Fica falando nesse, né? Que é o celular. E gravando aqui. Mas está gravando a tela, então aqui na turma de vocês eu adicionei algumas atividades novas só para que vocês saibam. Tem a atividade 1 e atividade 1. Você vai escolher se você vai fazer as de lógica ou as de Python, tá? Tanto faz. Importante é que você tenha feito as 7 atividades. Lógica, Python. Lógica, Python. Lógica, Python. Lógica de Python. Aqui só lógica e a de Python. Essa semana 6 é a aula de hoje. Semana 7ª dessa semana que vem. E já tem também lógica e Python. Ou seja, as atividades já estão aí. Vocês já conseguem fazer a maioria delas. Certo? Então, esse curso é um curso de noções de lógica de programação. Eu vou aqui agora abrir o nosso Google Colab. Porque lembrando que a parte de lógica eu já falei, né? Vou abrir aqui uma aula Python dia 18. E hoje, pessoal, para concluir a parte de Python dentro do conteúdo de lógica, a gente vai falar de for, tá? Da estrutura do for, que é um laço de repetição. Vou abrir aqui o material dele. Já nessa tela aqui. Só para a gente acompanhar ele, né? Então seria o capítulo 5, 6, na verdade, que é o último capítulo para esse curso. Certo? Então, quando você está programando, uma das estruturas de programação é o laço de repetição. É você realizar
é você realizar, sabe? Eu fico querendo olhar para o celular, mas na verdade tem que olhar para ali. É você realizar a execução daquele código repetidas vezes, sem obviamente essa apostila tá atrasada, sem obviamente vou pegar a nova aqui, tá repetindo o código, beleza? Então eu vou aqui, eu parei a gravação aqui, voltei agora, deixa eu atualizar esse material. Foi só algumas besteirinhas aqui que eu corrigi. Laços de repetição, na verdade. Tava o antigo ali. Deixa eu só fazer uma coisa aqui também. Então, pessoal, o laço de repetição vai te permitir fazer isso aí, beleza? Então, voltando aqui para o código, imagina aí que tu quer escrever assim, print, eu vou botar aqui, hello world. Então, tu roda isso aqui, deixa eu até... Você rodou um código uma vez, isso aí em Python, você pode, em qualquer linguagem de programação, você pode usar estruturas de laço de repetição para repetir esse código. Em Python, basicamente, deixa eu olhar para cá, né? Em Python, basicamente, você vai ter, pessoal, esses laços de duas formas, né? O for e o while, beleza? A estrutura for é aquela que normalmente... Deixa eu tirar isso aqui do celular, opa. É aquela que normalmente você já sabe a quantidade de vezes que vai ser executado. Então, em Python, eu tô fazendo isso aqui e precisando gravar outra coisa ali. Tem que estar olhando. Em Python, usar o for, né, é basicamente assim, você vai fazer um for, né, de um item, esse item é o que vai estar mudando de valor, beleza? Dentro de uma escala, né, dentro de uma escala que você vai dar aí para o Python, né, basicamente um begin, um end, beleza? E aí você vai dizer de onde até onde, né? Então, por exemplo, se você quer que esse número seja executado, isso aqui seja executado 6 vezes, na verdade aqui não, né? Assim não, 5 vezes, porque o upper, né? O upper bound que a gente chama, ele não é executado. Ele vai realizar de 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Então, item vai alterar esse valor aí de 1 a 5, né? Inclusive, se você chamar isso aqui de item, você vai saber disso, né? Então você vai ter essa informação, porque é o valor que item vai variar. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu quero somar dois números, imagina aí que eu quero somar, tem um exemplo aqui na apostila,
aqui, ó, somar os 5 primeiros números naturais, né? Então vamos criar um código aqui. Eu não vou fazer uma soma de, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu não vou dizer, muito fácil, soma recebe 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Não faz sentido, né? Não é isso que eu vou fazer. Então, eu vou dizer que uma soma recebe o valor inicial 0 e eu quero repetir isso aqui 5 vezes. Então, eu posso dizer que for i in range de 1 a 6, né? Na escala de 1 a 6, que ele vai até 5. Eu quero que você pegue essa soma, né? Esse sum aqui, que no caso é quanto? 0. E você diga que ele é sum mais o próprio i. Renan saiu. Certo? Então ele é 0. Então ele vai ser sum mais o próprio i inicial, que é 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Então você vai finalizar aqui dizendo print. Você vai dizer, opa, a soma dos valores é igual a... Aí eu vou botar aqui sum. O que é que eu quero que você entenda? O que esse for está fazendo aqui? Isso é um laço de repetição, né? Então a soma é 15. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, né? Então, se ele quiser, por exemplo, eu quero multiplicar agora os números de 1 a 3. Cada número desse, né? De 1 a 3 multiplicado por 2. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um for de 1 a 3. Um for de i in range. Como é que eu faço um for de 1 a 3? Eu digo que essa escala é 1, 4. E eu quero fazer o quê? Eu quero dizer que o resultado é o que mesmo que ele quer? Multiplicar os números de 1 a 3. Só quer multiplicar um pelo outro, né? Então eu vou dizer que o resultado é o quê? O resultado vai ser resultado. Isso aqui quer dizer a mesma coisa disso, ó. É igual a resultado, que é a própria variável. Eu tenho que inicializar essa variável, né? Com 1. Na verdade, como eu quero multiplicar cada número por 2, na verdade, né? Então não precisa não. Porque eu quero o resultado, na verdade, vai ser i. Cada valor que eu quero multiplicar por 2, né? I é 1 vezes 2. Aí resultado vai ser o quê? 1 vezes 2. E detalhe, esse print aqui, ó, tá fora do for, tá? Aqui não. Se eu quero cada um, esse print aqui agora, ó, tá dentro do for. Então vai ser o seguinte: o valor da multiplicação de i, que no caso é uma variável, então eu coloco aqui dentro de colchetes, vezes, esse vezes aqui é um texto, né? 2 aqui é um texto, é igual a result. O valor da multiplicação de 1 por 2 é igual a 2, 2 por 2 é igual a 4, tá? Se você quisesse que isso aqui fosse um x, não faz diferença. Beleza? Mais um exemplo. Eu quero imprimir a sequência de 0 a 4 em intervalos de 1 por 1. Se eu quero de 0 a 4, eu tenho que botar aqui no range de 0 a 5, né? Então é muito simples. São códigos simples aqui, porque quanto mais você fizer, pessoal, é um for in range. E lembrando, esse i aqui pode ser item, pode ser qualquer nome de variável. Isso é uma variável. Então ele vai ser, i vai ser 0, 1, 2, 3, 4, né? E eu vou dizer print i 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Show.
Outra estrutura, pessoal, de repetição é o while. E ele vai existir sempre que essa condição seja verdadeira, né? Enquanto existir uma condição verdadeira, o laço vai estar rodando. Então, por exemplo, se eu deixar enquanto true, né, isso aqui tem que ser uma condição que mude, né? Então, enquanto isso for verdadeiro, ele vai estar funcionando. Então, por exemplo, imprima os números que ele está pedindo aqui para imprimir de 1 até 10. Se eu quiser imprimir os números de 1 até 10 aí, como é que eu faria isso? Então, por exemplo, eu tenho que dizer, eu quero imprimir um valor que vai... Vamos pensar, né? O que é que eu vou mandar aqui? Não, você vai mandar controlar a variável número. Enquanto o número é o quê? Enquanto o número for menor ou igual a 10. Eu vou estar imprimindo alguma coisa. Imprimindo quem? Imprimindo o número. Né? Agora, quem é número? Aí é onde está o problema. Por isso que eu vou precisar inicializar número. Ou number, como você quiser. E eu vou dizer que number... Vou perguntar, number é menor do que 10? Né? Porque aí ele vai... Opa! Aí qual é o problema aqui? Vou parar. Infinito. Ele vai ficar aqui no laço infinito. Desse jeito. Por quê? Porque eu preciso aumentar esse valor de número e dizer que number recebe number mais 1, porque uma hora sim, quando ele subir para cá, né, ele vai executar esse e esse, aí number vai estar alterando de valor. Né? Então, essa é a forma que a gente estuda em lógica de programação, de você executar um número, um laço de repetição. Né? Existe, por exemplo, na matemática, um cálculo chamado fatorial. O que é um fatorial? Um fatorial é o seguinte: é um número que é o produto de todos os números inteiros que é menor do que aquele número. Então, por exemplo, que é menor ou igual, né? Então, por exemplo, qual é o fatorial de 1? É igual a... Aqui tem uma regra específica que é 0. Né? Até porque se você multiplica... Fatorial significa dessa forma. Né? Qual o fatorial de 2? Porque se você multiplicar... Até porque se você... É 0, né? Fatorial de 1... Para não me confundir. Isso mesmo. De 2 vai ser igual a quem? 2 vezes 1. Certo? De 3 e assim por diante. Beleza? Essa é a ideia. Então, qual é o fatorial de 5? É 1, né? Eu me confundi, desculpa. Eu estava confundindo com potência. Olha, galera, quando chega na quinta-feira, eu tô só o bagaço. Tô só o bagaço aqui. Até o fatorial eu esqueci. Mas qual é a lógica do fatorial? Qual é a lógica do fatorial? Você multiplicar, você já entenderam a lógica, né? Então, por exemplo, eu posso pedir um número aqui, n, vai ser... Você vai dizer, por exemplo, 5, né? Você vai dizer que é 5. Aí eu quero saber o seguinte, n é 5. Eu não vou nem perguntar ao usuário, você poderia perguntar aqui. Digite o número deseja... Eu confundi total, o fatorial de 1 é 1. Fatorial é o... Meu Deus, essa foi boa. Digite o número que deseja calcular fatorial. Tá? Então você vai pegar n, você vai converter isso aqui para um float. Você pegou o número. Beleza? Aí o que é que você vai fazer agora? Eu quero calcular fatorial desse número. Então eu tenho que fazer de um jeito. Eu já sei que eu vou precisar de um laço de repetição. Eu tenho que fazer de um jeito
que eu fique multiplicando esse número por um número anterior a ele, né? Ou por 1 até chegar nele. Então, eu posso dizer o seguinte, bem, eu vou criar uma variável aqui, fatorial, e vou inicializá-la com 1, que é exatamente o fatorial de 1, certo? E aí eu posso perguntar o seguinte, como é que eu faço, por exemplo, para que eu tenha uma variável de controle, eu vou precisar de uma variável de controle que chegue em n. Eu tenho que ter uma variável que eu vou estar incrementando ela até n, concorda? N é o valor que eu quero calcular. Então eu posso chamar essa variável aí de i e vou perguntar se i for menor ou igual, enquanto i for menor ou igual a n, eu multiplico, eu faço alguma coisa aí. Mas enquanto i for menor ou igual a n. Beleza? Somente enquanto i for menor ou igual a n. E quem é i? Não tenho ainda, né? Vamos inicializar ela aqui com 1. Eu costumo usar as variáveis para depois entender qual o valor que ela deverá ser inicializada. Só um momentinho, pessoal. Não. Esse tem um 50 foi o que eu passo para você. Tá? Então, essa é a condição que eu vou estar tentando chegar, né? Quando eu chegar nessa condição, eu paro. Então, em algum momento, eu tenho que dizer isso aqui. Concorda? Porque isso é a minha variável de controle, o i. Né? E quem vai ser o meu fatorial? Fatorial, eu já criei lá em cima, ela começa com 1. Né? O menor fatorial que poderia existir é o próprio 1. Mas quem vai ser? Vai ser fatorial vezes quem? Vezes i. Veja, fatorial, que é 1, é igual a fatorial, é isso que ele está dizendo aqui, vezes i. Quem é i? 1. Ok, 1 vezes 1. Agora, i igual a 2. Sobe. 2 é menor do que 5 é. Fatorial, que é 1, é igual a quem? 1 vezes 2. Né? Que dá 2. Fatorial agora é 2. I é 3. Sobe. Desce. 2 vezes o valor de i. Isso aqui, lembrando, é a mesma coisa disso aqui. Certo? 3 dá 6. I é 4. Sobe. 6 vezes 4. 24. I é 5. Sobe. 4 vezes 5, 120. É isso? I é 6. Sobe. Não fica mais. Sai. E o fatorial está calculado. Print. Print o quê? F. Fatorial do número. Se você quiser verificar isso aqui, você pode até criar um print aqui, só para você acompanhar o valor de i.
para você acompanhar o valor de fatorial. Fatorial. Se alguém não entendeu o que eu estou fazendo aí, pode perguntar, tá? Aí, ó, fatorial começa com 1 e agora é 2. Fatorial passa a ser 2. E é 3, fatorial passa a ser 6. E é 4, fatorial passa a ser 24. E é 5, fatorial passa a ser 120. E vira 6, nesse momento aqui, ele para e fatorial continua, fica com 120. Tranquilo? Então essa é a ideia do laço de repetição while. Tá? Outro exemplo aqui, ó, é somar números pares de 1 a 20, né? Eu vou precisar fazer um controle também, mas eu vou precisar pegar só quem é par. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou ter que fazer um while, eu posso fazer um enquanto um controle meu aí, um i, for o que, gente? For menor ou igual a 20. Né? Enquanto esse controle i for menor ou igual a 20, você vai fazer o quê? Bem, eu já sei que i vai precisar... Eu já sei que i vai precisar ser incrementado aqui a cada momento. Né? Só que, o que é que eu quero? Eu quero só quando o número for par. Então eu vou perguntar se i de mod 2, né? Ou seja, se o resto da divisão de i por 2, isso aqui, for igual a 0, é porque ele é par. Se ele é par, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar. Ele quer a soma, né? Soma de 1 a 20. Então, se ele quer a soma, eu vou dizer soma, vai receber soma, desculpa, vai receber soma não, soma já recebe soma aí, né? De i mais a soma. Né? Soma eu não sei quem é soma, então eu já tenho que inicializar a soma com 0. Beleza? E eu quero os pares, né? Se eu não considerar o 0, 0 não adianta de nada. Eu somar nada com 0, né? Não faz diferença. Então eu já começo com 1 para não ganhar uma repetição. E ele vai perguntar: i é menor do que 20? É. I dividido por 2 tem resto 0? Não. Então não soma. I vai ser 2. Certo? Então, essa é uma solução possível. Né? E no final eu vou dar um print que é a soma dos números pares entre 1 e 20 é igual a 100. Dá 30. E aí você pode parametrizar esse valor aqui, né? Você pode perguntar, bota isso aqui n, né? E aqui você vai pedir que é n input digite o valor do número tá errado aqui, né? Esqueci de converter para float. Vai dar um erro, né? Vai dar um erro porque ele não suporta isso aqui, né? N aqui não suporta. Eu teria que... Posso converter para int aqui, na verdade.
Então vai dar 6 aqui, eu botei 5 como exemplo. Ó, a soma dos números pares entre 1... Opa, aqui tá errado, né? Entre 1 e n é 6. Entre 1 e 5 é 6. Então, cada vez que você mudar o valor de n aqui, vai mudar o resultado. Né? E aqui você pode brincar. Você pode dizer, copiar esse código aqui, digite o valor, aqui você pode dizer desse jeito, digite o valor do número inicial que deseja calcular a soma de todos os pares maiores que ele, digite o valor do número final que deseja calcular a soma de todos os pares menores que ele. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Então, i aqui não vai ser mais inicializado, né? E agora aqui vai ser dado pelo usuário, n vai ser dado pelo usuário, beleza? E você vai perguntar se i é só um momentinho, pessoal. Você vai perguntar se i é par, né? Isso aí está perguntando se i é par. Galera, como isso não é aula de curso vendido, gravado, né? Uma aula normal aí para vocês, então não tem muita formalidade não. A cadeira aqui bateu, enfim. Beleza isso aqui, gente? Tranquilo, né? Compreender. Então eu posso rodar aqui, ó, Ctrl Enter e dizer, me diga o menor número. Então eu vou botar aqui 10. Aí vou botar aqui 20. Então ele vai botar, aqui tem um erro, né? Não é um erro na verdade, mas é uma falha. Então eu boto 10, 20. Então, ó, qual for? Ah, ó, um problema interessante aqui, né? Eu estou usando o próprio... Na verdade, ele está calculando a soma entre 10 e 20, né? Que está dando 12. Vamos analisar esse código aqui, já que eu alterei. Eu botei 10 e botei 20. Então, eu quero saber o seguinte. 10 é menor ou igual a 20? Sim. 10 dividido... Então, 10 entra. 10 entra, soma, vai ser 10. Ok. Agora aí vai ser 11. É isso? Como eu estou incrementando aqui, ó, o valor de i vai ser 11. Lembrando que n tem que ser maior do que i, né? I vai ser 11. 11 é menor do que 20. Não entra. 12 vai entrar. 13 não entra. 14 vai entrar. Vamos entender aqui porque ele chegou no 40. Ah, gente, olha essa falha, né? Olha isso aqui, ó. Isso não pode estar assim, tá? Ó. Isso é dentro do if. Não. Ah, não, tá certo. Desculpa. Mas espera aí, vamos lá. While. Então, se ele é par, soma. Se não é par, só incrementa o i e vamos embora. Aí vai para o 13, 14 até o 20. Quando o i for 20, 20 é menor ou igual a 20? É. 20 dividido por 2 dá 0, o resto dá soma. Ok, i vai ser 21. Vou ver isso aqui.
Vamos ver onde é que está o erro, né? A soma dos números pares, vamos lá. Se alguém descobrir aí, estiver vendo primeiro antes de mim. Então, o resultado é para dar quanto? 10 com 12, 22, com 14, 36, com 16, 52, se eu não estiver errado, com 18, 70, para dar 90, né? O resultado é para dar 90. Onde é que está o problema aqui? Vamos rodar esse. Eu vou botar entre 1 e 5. Beleza. Esse deu certo o resultado, né? Mas vamos lá. Eu poderia debugar aqui, mas para não ficar complicado para vocês, eu vou botar... Deixa eu ajustar aqui. Só um momentinho, galera. Até agora vai demorar mais. Eu vou escrever aqui, print. Vou escrever assim. I igual. Aí. Só pra gente... Certo? Quando eu entrar aqui, até para vocês entenderem melhor, veja isso. No if, print I no if igual a tanto. Aí eu vou botar sum antes da soma, sum depois da soma, print I antes incremento igual a tanto, igual a I, e depois incremento vamos ver se eu não errei nada aí. Então vou botar aqui de 1 a 8. O que é que aconteceu? De 1 a 8. Então I igual a 1, N igual a 8. A primeira execução era para eu ter botado aqui, ó, igual a 1, foi N igual a 8. Exatamente. Ele não entrou, né? É tanto que ele já botou I antes do incremento 1 e depois do incremento 2. Agora, I igual a 2 é a segunda execução. Deixa eu botar isso aqui. Tirar aquele do meio. Na segunda execução, mesma coisa, né? 1 a 8. 1 e 8. Então, antes 1 e depois do incremento 2. Ele não entrou no if, é tanto que ele não imprimiu isso aqui, ó. Aí, ó, N igual a 1, 2, N igual a quanto? N igual a 8. Beleza. Por isso que entrou, né? Ó. Por isso que entrou. Eu vou deixar, não vou executar de novo. E no if igual a 2, beleza. E soma antes era 0. Soma agora é 2, porque é soma mais i. Então soma é 2. E antes do incremento era 2,
E depois do incremento, olha isso, gente. Olha onde está o erro, galera. É aqui, ninguém viu, né? Eu estava somando I mais I. Aí, I era quanto? I antes do incremento. Eu detectei. 2. E depois do incremento. Era para dar 3, estava dando 4. Provavelmente, a soma dos números pares. Ainda tem coisa errada aí, ó. Mas vamos ver. É entre 1 e 8. Né? É 2 com 4, 6. Com 6, 12. Com 8, 20. A soma está dando certo. Mas o controle da variável lá embaixo... mas aí eu já sei o que é. É o que eu já tinha visto antes. Ele está dizendo aqui, ó. A soma entre I e tanto. Eu perdi essa informação inicial. Então, eu vou chamar isso aqui de início, fim, né? E vou dizer que I recebe início e N recebe fim. Certo? Aí agora eu tenho essas variáveis. Então eu posso chegar aqui, ó, dizer que de início até fim. O N não tem problema, mas para ficar mais bem documentado o código, bem escrito, né? Mais fácil de entender. Agora sim, a soma dos números pares entre 1 e 8 é 20. Beleza? Então esses probleminhas são bons a gente acontecer para a gente tentar entender. Galera, eu vou já aqui concluir o conteúdo na aula de hoje, porque aí na próxima aula, vocês vão ter já até 2 semanas aí, na próxima aula a gente entra para fazer alguma prática, alguma coisa, mas como ainda dá tempo, eu ainda tenho aí 20 minutos, mais de 20 minutos para outra aula. Eu vou falar dessas estruturas de dados aqui. Na próxima aula a gente pode até entrar em mais detalhes dela, tá? Então, as principais estruturas de dados em Python, né, que na verdade são tipos de dados estruturados, são essas 4, né? Você tem as listas, você tem, que é o que a gente normalmente mais usa, você tem dicionários, tá? Você tem tuplas, né? E você tem os conjuntos. Neste curso aqui, eu só trago nesse momento dicionários e listas e dicionários, tá? Na próxima aula a gente pode até falar de outros, mas nesse material, inclusive, eu só trago esses 2. Nesse momento. Mas se vocês... Esse material, só para que vocês saibam, inclusive estava aberto aqui. Ele pertence a esse mesmo conjunto de aulas aqui. Aqui eu tenho uma playlist. Segue lá, galera. Eu tenho uma playlist aqui no... A minha outra conta nem está inscrita nela. Eu tenho uma playlist aqui que é essa. É só as aulas de Python. Então, nessa playlist, por exemplo, o curso de Python que vai ser baseado nessas 12 aulas gravadas aqui. Essa de lógica a gente veio até essa aula 6, se eu não me engano. Ou menos. Não, nem pegou exceptions. Ó. Essa aula 6 eu falo de exceptions. Acho que veio até a aula 5.
Pronto. Na aula 5, exatamente, eu falo de listas. Pronto. Se vocês querem revisar o conteúdo de Python desse curso aqui que a gente deu, é só vocês assistirem essas 5 primeiras aulas aqui, que elas serão aulas também do curso de Python, né? Inclusive eu vou botar como uma provável tarefa aí para vocês, né? E aí você aprende mais ainda a implementação dessas. Você assiste essa aula e implementa esse código junto comigo, escrevendo essas 5 aulas aqui, ó. É o conteúdo desse assunto aqui, desse curso, só até aqui. Então nessa aula 5 aqui, eu falo exatamente desse conteúdo, quer ver? Um for, é isso mesmo. Eu já estou falando de listas, exatamente. Na aula 4, é exatamente essa aula de hoje, ó, que a gente acabou de ver. Beleza? Então, pessoal, eu vou compartilhar esses vídeos aqui com vocês, para quem quiser, né, acompanhar aqui nesse curso. Então, nesse curso de Python mesmo, a gente fala dessas estruturas, eu acho que é na aula 8. Testes unitários em Python, não. Ah, tá aqui. Aula 7. Bibliotecas, pacotes, não. Erros e aula 9. Tá danado. Aula 10. Cadê? Eu não falo de tuplas aqui. Listas e dicionário, mas eu falo de tuplas. Erros e exceções. Interando em listas e dicionários. Não, mas em alguma dessas aulas eu uso exemplos. Não estou lembrando não. E dou uma noção de orientação a objeto também na última aula aqui. Beleza, eu não lembro bem direito onde é a aula que eu falo disso, mas para vocês aqui só vai precisar saber o que é listas e dicionários, tá? Então, em Python, uma lista, pessoal, ela é uma coleção de dados, certo? Ordenada, né? Ordenada por um índice, que a gente vai ver. E que pode ser mutável. Então, por exemplo, como é que você representa uma lista em Python? Por exemplo, você pode ter uma lista de números e você representa dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui não necessariamente nessa sequência, tá? Essa é uma lista de números. Essa é uma variável que tem esses números como lista, né? Como é que eu acesso essas variáveis? Então eu venho aqui números. O que significa número 0? É o valor 1.
Então, se eu pedir para imprimir aqui, imprima. Olha isso. Imprima. Número. Número 0. Opa, assim não, né? Assim não. Assim, ó. Aqui é o valor da variável. Número 0 é igual a 1. Porque em Python, a lista, o índice inicial é o 0. Beleza? Então, se você continuasse aqui a brincadeira, vamos fazer isso. Fazer um trabalho de português aqui, né? Mas para você entender. 1, 2, 3. Quando eu rodo, né? Ele está trazendo. Faz sentido isso aqui? Não faz, né? É mais fácil eu fazer o quê? Um for e in range. Aonde? Números. E isso aqui é i. Vamos ver o que é que acontece aqui. Opa! Bronca. Ah, não. Aqui o for ficou... Tá faltando isso aqui. Bronca, né? O que é que ele está dizendo? Você tem uma lista e eu estou querendo aqui interpretar uma lista, um objeto de lista, né? Porque lista é um objeto, números é um objeto. É um assunto um pouco mais para frente, né? Mas só para que vocês entendam. Não pode ser interpretado como um inteiro. Beleza? Porque, na verdade, quando eu quero interar, né, digamos assim, numa lista, eu simplesmente vou dizer, faça um for de, no caso aqui, i em números. Ainda tem um errozinho aí, mas a gente vai mostrar, né? Opa, aqui. Esse eu não vou falar desse 0 não, porque senão vai ficar estranho, né? Tem que ser assim. Vamos ver o que é que acontece aqui. O que é que ele está dizendo? Faça um for número. O que é que acontece aqui, pessoal? Ele está indo, ó, o i, desculpa, deixa eu mudar isso aqui. Não, esse aqui é número, eu mudei para número, né? Vamos entender, ó. Ele está acessando aqui a lista no índice fora da lista, que não existe. Vamos entender o porquê. O que é que ele está fazendo aqui? Ó? Número e números. Né? Então eu vou varrer, eu vou usar aqui um for nessa lista. Eu vou varrer toda essa lista, que é números. Né? E número é uma variável que, se você observar, ela vale, ó, inicialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Mas aí acontece um problema. Vamos lá. Quem é números 1? Número 1. Na minha lista é o valor 2. Tá certo. O que acontece? Eu não estou pegando o primeiro elemento, que é 0. Ele deveria começar com 0. Mas aqui nessa estrutura, eu estou fazendo com que esse valor seja um for, certo? Na lista números. Tranquilo? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer uma pequena mudança, só para vocês verem a diferença. Ó. Se eu mandar imprimir aqui, ó, todos esses valores de número,
ele vai trazer, ó, menos 1. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Número menos 1. Número é uma das formas. Por quê? Porque agora ele vai trazer número, que é 1, menos 1 é 0. Aqui vai ser um stringzinho, que vai aparecer isso corretamente. E aqui ele vai procurar número 0. Então, imprimir todo mundo que está nessa lista aqui. Beleza? Outras operações que você pode fazer com listas. Você pode também criar uma lista de elementos, por exemplo. Eu posso criar uma lista de frutas. E vai ser uma lista de strings. Eu vou dizer que vai ser laranja, vírgula, maçã, eu vou fazer assim, tá? Vou criar assim, não. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu olhar aqui como é que tá no material. No material... faltando eu falar isso aqui. Adicionar elementos. Alterar elementos. Tava pulando isso. Tá. Beleza, deixa eu só falar disso aqui, né? Como é que eu altero, removo, ordeno? Posso fazer vários tipos de vários tipos de ações de uma lista. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um assunto mais à frente para esse curso. Não está dentro do curso de lógica, até porque o curso de lógica, se fosse trabalhar com listas, a gente ia aprender a implementar uma lista dessa. Tá? Mas como eu estou falando de Python, eu vou falar pelo menos o que é uma lista. Beleza? Então, por exemplo, número ponto append, né? Eu posso adicionar o número 11 aqui. Se eu fizer um for agora em números, inclusive ele botou o 11 de novo, né? Porque eu adicionei de novo. Beleza? Então tem várias funções. Você pode adicionar, você pode remover, tá? Você pode remover, você pode alterar. Se você disser, por exemplo, aqui, remove 2 e você mandar rodar o elemento, como eu removi 2 vezes, né? E adicionei aqui. Deixa eu só... A lista nesse momento está dessa forma. Se eu fizer isso agora, ele não acha mais o elemento 2 na lista. Beleza? Então seria 11. Se eu rodar aqui, ó, tirou o 11, né? Se eu rodar de novo, tirou o outro 11. Aqui tá dando erro porque a lista agora não tá mais a número.
ele está pegando aqui. Se eu fizer isso aqui, você vai entender. Deixa eu... Desse jeito que está aqui, você está dizendo, ó, no número, no caso aqui, assim, né? A lista não tem mais esse tamanho, né, que tinha antes. Então, por exemplo, aqui, ó, 0, 2, 3, como o número eu apaguei, porque veja, o valor de número aqui não é o valor do índice, tá? Quando você faz isso aqui, ó, vou rodar de novo essa lista, por besteira minha, né? Eu não expliquei aqui, talvez não fique claro. Eu botei a sequência parecida, mas se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter problema, tá? Vou ter problema. Porque número vai ser 10, 20, 30, 40. Beleza? Aí vai dar erro. Só por isso. Eu tinha facilitado da outra vez, assim, e chamando menos 1, né? Porque esse número aqui era 1, 1 menos 1 é 0, é a posição dele. Número 0, né? Por isso que aqui número menos 1 ficava fácil de ler esse conjunto de dados. Se eu quisesse mais fácil ainda, eu criava uma lista assim, né? Aí não precisa desse, menos 1. Só para vocês entenderem. Que na verdade ele vai navegar entre esses números aqui. Beleza? Há como você controlar também o índice. Mas eu não vou mostrar isso aqui agora. Não faz tanto sentido. Como eu sair mexendo aqui nessa lista todo o tempo. Ó. Sair movendo ela aqui. Nesse caso aqui eu vou fazer um for números. Só vou fazer isso aqui. São todos os elementos da lista. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. São todos os elementos da lista. Se eu adicionar de novo. Beleza? E aí, uma outra operação que eu posso fazer aqui com listas é a operação de ordenação. Né? Essa mesma números aí, eu posso criar um números. Tem várias, tá, gente? Eu só estou mostrando algumas formas de você trabalhar com essas listas. Ordenados. E aí eu peço uma função aqui de ordenação e passo números. Porque se você imprimir agora, faça um for número ordenado em número imprima número, tudo bem que a própria lista já está ordenada, mas se você tivesse criado aqui, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, 10, 15, 12, 35,
48, 75, 60, 72, 18, 29. Não está ordenada, né? Agora tá. Certo? Então, essa é uma forma de você ordenar as listas. Uma outra estrutura, pessoal, que você pode trabalhar no Python também, são os dicionários, tá? Dicionário é uma estrutura também de dados que você é uma coleção não ordenada também. No caso aqui, diferente da lista, né? O Python, ele traz, como eu disse a vocês, vários valores. Detalhe, tá? Números. Se eu fizer isso aqui, Tiago, preste atenção. Olha isso. Se eu tentar rodar isso aqui, vai ter problema porque ele tem um string aqui, tá? Mas aqui a ordenação não é baseado eu tenho um string aqui, ó. Não tem uma ordenação, mas vocês vejam que eu criei um string, uma lista com valores diferentes, tá? Para algumas situações não faz muito sentido, então talvez seja mais interessante você criar o quê? O que a gente chama de dicionário. Por exemplo, você pode ter uma variável pessoa que vai ter chave, nome, né? E o valor João. E aí você tem uma vírgula aqui, aí você tem idade, é uma chave, 30 é o valor. Beleza? Então assim, eu posso criar várias, né? Nome, idade, cidade. Aí eu posso dizer, por exemplo, eita, agora deu a hora. Eu posso dizer, por exemplo, Recife. Ah, tá. Aqui tá faltando a vírgula. Né? Então eu criei uma estrutura aqui. Veja que eu não tenho ordem, né? Porque eu posso criar outros valores para eu acessar esse dicionário. Eu vou usar a chave. Se eu pedir a chave de pessoa, vai sair João. Se eu pedir a chave de idade de pessoa, vai sair 30, né? Se eu pedir... Aqui ele está sobrescrevendo sobre o outro, né? De cidade, vai sair Recife. Beleza? Então é a forma como eu posso acessar. Eu posso também adicionar uma nova chave-valor e remover, né? Aqui eu já estava falando das estruturas de repetição, ó, com Python. Tá no finalzinho. Vamos concluir, né? Vamos concluir. Então você pode adicionar, por exemplo, eu posso dizer que pessoa vamos lá, tá lá no exemplo, né? Profissão. Pessoa, profissão, recebe, ou assim mesmo, professor. Certo? Então rodou. Se você pedir agora até aqui para imprimir pessoa, ele diz, ó, profissão de pessoa é professor. Né? Se você pedir aqui profissão, professor. Beleza? E você pode usar também um comando, né?
Você pode usar aqui del, um comando para você remover de pessoa uma certa chave. E aí, por exemplo, você pode remover cidade. Se você agora pedir para mostrar pessoa, não tem mais cidade aqui, né? Mas depois você pode chegar e dizer que pessoa, cidade é igual a Natal. E agora você chega aqui, imprime pessoa, cidade, vou para depois, né? Natal. Beleza? Deixa eu tirar esse. Esse é um acréscimo para esse curso, como eu disse a vocês, pessoal. Mas essa é uma estrutura de dados do Python, né? Então, por exemplo, você pode, uma grande vantagem dos dicionários é porque você pode, assim como na lista também. Só que na lista é como se fosse aqui, é como se a chave, entre aspas, fosse o índice, né? E o valor é o conteúdo que está lá. Com dicionários, se eu pegar essa pessoa aqui que eu tenho, né, eu acabei de criar, eu posso fazer um for nela, né, e chamar um for, chamar de gente, para não ficar dentro, né? Eu vou fazer assim. Não vou chamar de gente, não. Eu vou chamar de características, atributos. Faça um for nos atributos em pessoa. Pessoa é o quê? É esse dicionário. Só que o que eu quero aqui, uma forma de interar nele, é pedindo os itens dele. Só que quando se você for estudar esse dicionário, isso aqui a gente detalha mais no segundo curso, ele for fazer isso, ele vai retornar aqui, na verdade, duas variáveis, né? Então o que eu posso dizer é o quê? Para ficar até mais claro, eu vou chamar de chave e valor em pessoa itens, né? Então se eu fizer isso aqui, ó, e mandar imprimir chave e valor, ele vai imprimir nome, João, idade, 30, profissão, professor, cidade, Natal. Certo? Imagina que tu quer uma lista. Vou chegar nisso aí já já. Então, o que é que você está tendo aqui nesse for? Se você pedir aqui, ó, pessoa itens, se tu pedir para imprimir, ó, print, isso aqui é isso aqui, ó. O que é pessoas itens, ó? São os itens, é um dict itens aqui, ó, com nome, João, idade, 30. Então ele vai retornar na primeira variável aqui, chave, uma lista com essas chaves e uma de valores. Se você pedir inclusive para imprimir aqui, ó, imprima só chave, imprima, eu já fiz isso basicamente em cima, né? Só o valor, né? Então você pode até ver aqui, ó, que ele, deixa eu comentar isso para não. Ó. Pegou o último, né? Se eu fizer isso aqui, é o que eu estava fazendo já. Só que aqui ele está imprimindo um de cada vez, ó. Chave, valor. Chave, valor. Então, chave vai ser retornado disso aqui, ó. Valores, isso aqui. Então, pessoa, que é o dicionário itens, vai retornar
dois valores, dois resultados. Um é a chave e o outro é o valor do dicionário. Agora preste atenção, se eu criar um dicionário, eu vou chamar aqui de pessoas, abre e fecha, e aqui eu vou chamar de os alunos, né? Vou chamar de João e a nota de João. João tirou 10, vírgula. Vou até deixar dando um enter assim para ficar mais fácil de Alana é a chave, a nota de Alana foi 8.5. Esse demorou. Eu tenho aqui uma outra pessoa que é Pedro. Pedro é o 9.5. Vamos dar um exemplo. Então, aqui tem uma vírgula. Beleza? Então, eu criei um dicionário aqui como se fosse uma lista, né, de pessoas e notas, né, nessa ideia aí. Então, se você pedir para fazer um for aqui nesse dicionário agora, se você pedir a mesma coisa, faça um for onde você vai pegar o aluno e a nota, que vai vir de onde? De pessoas. É outro dicionário, não é pessoas, tá? Eu vou melhorar. Estudantes, vai ficar diferente se não pensar. Estudantes. Faça um for em, né, em estudantes. Então vai estar em cada iteração vai vir um aluno e uma nota, um aluno e uma nota, um aluno e uma nota. É tanto que se eu imprimir aluno nota, né? Como é que tá? Muitos valores. Ah, tá faltando eu dizer que é no itens, né? Então ele na verdade o que ele retorna aqui é uma tupla, né, aluno nota. A gente não vai falar disso aqui, mas só para você saber como usar um dicionário. Então você tem aqui o aluno e a nota, né? É a mesma coisa que eu fiz em cima. E aí eu pergunto a vocês. Gravando. Eu pergunto a vocês. Tá, e se eu quisesse fazer uma lista, porque aqui eu tenho pessoas, né? Mas se eu quisesse fazer assim, esse é uma pessoa. Isso é possível, tá? Você começa a pensar de forma estruturada aqui, Só vou fazer 3. Aqui vai ser Alana. Aqui vai ser Pedro. Alana tem 28 anos. Alana é de Natal. Pedro tem 32 e Pedro é de Fortaleza. Então, veja que aqui eu tenho 3 dicionários agora. E eu posso ter uma lista chamada pessoas, que vai ter pessoa 1, pessoa 2. Veja como é interessante você trabalhar, tá? E se você fizer um for agora aqui, por exemplo, pessoa em pessoas, e mandar imprimir,
cada pessoa, né, vai mostrar, ó, que cada pessoa, na verdade, é um dicionário. Cada elemento da lista é um dicionário, né? Se você mandar aqui, por exemplo, ó, se eu fizer quem é pessoas 0. Deixa eu mandar um print aqui. Print. Ó, pessoa 0 é esse aqui, né? Entendeu? Quem é pessoas 1? Quem é o segundo elemento da lista? É a Lana. Quem é o terceiro? E se eu quisesse pegar print pessoa 1, desculpa, pessoa 1 não, né? Pessoas, né? Que na verdade são esses, eu vou nem chamar de pessoas, chamar de alunos agora, para não confundir, alunos, e aqui alunos. Na lista alunos, o elemento 0 é pessoa 1. Pessoa 1 é um dicionário. Logo, quando eu tinha um dicionário, cadê o dicionário? Aqui. Se eu fizesse assim, nesse dicionário, pessoa, e chamar a chave cidade, não aparece Natal? Né? Então, se aqui eu tenho um dicionário, ó, name alunos não está definido. Falta rodar isso. Veja que ele repetiu, né? O 0, 1, 2 e o 0. Mas aqui, se eu quero agora Recife. Qual é a cidade de alunos 0? Então, quem é? Quem é alunos? É uma lista. O 0 é o primeiro elemento da lista. Então, até aqui é um dicionário. Se no dicionário eu chamo a chave cidade, ele vai me trazer quem é a cidade desse primeiro camarada aqui, que é João, vai ser Recife. Então, você começa a brincar com isso aí e utilizar listas com dicionário, dentro de dicionário, a depender do problema que você vai resolver. A lógica de programação não se resume a essa noção básica. Óbvio, tudo que você faz em programação, uma vez eu citei isso de um colega de turma na época da graduação. Tudo, no fundo, é estrutura sequencial, estrutura de controle de decisão e laço de repetição. Agora, você começa a ter uma estrutura em Python de lista e de dicionários que já está pronta para você, que você não precisa implementar uma lista. Você já tem uma lista pronta, né? Você não vai criar uma lista sua. Então você começa a programar de uma forma mais abstrata, né? Mais alto nível, como a gente chama. Então é isso aí, pessoal. Eu vou parando por aqui, né? O conteúdo em si foi concluído, que até o capítulo 6 mesmo, né? Deixo para vocês brincarem aí com atividades que vocês têm. Só um momentinho, pessoal. Tá? Façam as atividades.
Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Para que vocês assistam. Deixa aqui, ó. Eu vou criar aqui até como semana 8, certo? E vou jogar essa galera aqui. Essas aulas aqui que eu vou deixar vão ser aulas que já estão gravadas, que eu recomendo que todo mundo assista. Como uma forma de revisão do conteúdo. Essa aula de hoje vai vir aqui para semana 6, aula de semana que vem para semana 7. Deixa eu copiar. Um, dois, três. Essas 5 aulas aqui é uma revisão desse curso. Só as 5, não precisa mais do que isto, para esse curso não. Inclusive, beleza? A aula de hoje eu vim pra cá e eu vou finalizando aqui, pessoal. Então, se alguém tiver dúvida, só pode me perguntar, né? Vocês dois, dúvidas sobre o curso, lembrando que até dia 30 estourando, aí a gente precisa concluir as atividades, beleza? Qualquer dúvida é só perguntar aqui no grupo. Obrigado, pessoal, até mais.